Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVCiano News. Na época em que eu estava planejando aquela série O Amor é um Negócio, me deparei com um artigo muito interessante que foi publicado algumas semanas atrás. Mas eu resolvi deixar para fazer o vídeo sobre ele apenas hoje. Mas por que causa, motivo, razão ou circunstância que eu deixei para falar sobre ele só agora? Porque no dia 24 de julho de 2009, ou seja, há exatos 5 anos e um dia atrás, eu estava apresentando meu trabalho de conclusão do 6º curso de inverno Tópicos em Fisiologia Comparativa lá na USP. Para esse curso eu fiquei junto com meus colegas internado dentro da USP durante 3 semanas consecutivas. As 2 primeiras eram para aulas teóricas e na terceira tínhamos a experiência prática de laboratório em qualquer um dos laboratórios do Instituto de Biociências. Eu escolhi ficar no laboratório de Neurociência e Comportamento e resolvi conduzir uma pesquisa com os seres humanos. E como na época eles estavam usando bastante a tarefa de Posner para avaliar principalmente a atenção, eu resolvi que eu faria a mesma coisa. O problema, claro, era o número de sujeitos, porque por ser um curso de inverno, em julho, a universidade estava em férias. Isso significa que não havia muitas pessoas no campus. Então o jeito era mesmo aplicar esse teste dos meus colegas ali de curso e ver no que ia dar. Apesar de saber que isso ia gerar um número de sujeitos bem pequeno. Mas não tinha importância, afinal ninguém ia publicar mesmo aquilo ali. Era só mesmo para ter uma experiência prática de laboratório. Mas ok, eu ia usar a tarefa de Posner. Beleza. Mas eu ia comparar esses resultados com o quê? Aí que entra o detalhe que tem a ver com o vídeo de hoje. Como eu fui o único acadêmico de psicologia selecionado para participar daquela edição do curso, eu queria fazer uma coisa que contribuísse pelo menos para que meus colegas compreendessem que a psicologia é uma ciência tão séria quanto todas as outras. Ainda como se trata de estudar comportamentos bem abstratos, como o amor, por exemplo. Foi então que eu montei um projeto que visava identificar a relação entre o desempenho dos sujeitos na tarefa de Posner com o estado de amor apaixonado, que eu mediria através da Passionate Love Scale, que eu mesmo traduzi lá na hora. Mas por que eu queria comparar uma coisa com a outra? Porque se o estado de amor apaixonado, que é aquele mais inicial, envolvendo a dependência e o pensamento obsessivo na pessoa amada, tem muito a ver com o toque e com a dependência química, e que em ambos os transtornos há um forte referencial teórico, demonstrando que estão relacionados à redução de muitas funções cognitivas, inclusive da atenção, a minha hipótese era de que as pessoas, ainda que saudáveis, quando estivessem nessa fase de amor apaixonado, também apresentariam uma diminuição dessas funções, ainda que não patológica. E eu poderia constatar isso justamente comparando o desempenho dessas pessoas na tarefa de Posner com o score deles na escala de amor apaixonado. A questão é que, até em função do baixíssimo número de sujeitos, que não chegou a 20, e também por problemas metodológicos do tipo, eu não posso simplesmente chegar e traduzir uma escala do inglês assim, até porque eu preciso respeitar todo um método já estruturado na literatura para fazer esse tipo de tradução, que envolve tradução, retrotradução, depois comparação com o original, enfim. Os dados não mostraram nenhum resultado significativo. E com razão, claro, esse estudo nunca foi publicado. A minha apresentação há 5 anos e um dia atrás se resumiu basicamente em explicar a neuropsicologia do amor. A questão é que eu pensava que quando eu voltar teria algum apoio para fazer uma pesquisa mais ampla, melhor controlada sobre isso aí, porque essa experiência na USP foi mesmo só para ter uma experiência em laboratório. Mas infelizmente isso não aconteceu e o assunto morreu por ali. Tá, e por que eu estou contando toda essa história? Estou contando para mostrar como a ciência é uma coisa maravilhosa e como parte desta maravilha se deve ao fato de que as ideias que não conseguimos realizar hoje, por alguma razão, outros terão mais cedo ou mais tarde e conseguirão colocar em prática. Afinal, 5 anos depois, me deparo com esse estudo que analisou praticamente a mesma coisa e que logo no começo já reconhece que foi o primeiro estudo a analisar a relação entre o amor apaixonado e a redução de funções cognitivas. E de fato foi. Afinal, oficialmente, o meu trabalho de 5 anos atrás nunca existiu. O mais curioso é que os autores partiram do mesmo pressuposto que eu parti. Ou seja, eles fizeram um link entre o estado de amor apaixonado com o toque e com a dependência química, justamente para justificar a hipótese de haver algum prejuízo cognitivo nesse período. Só que eles não utilizaram a tarefa de Posner, mas outros testes neuropsicológicos, sendo um deles o Stroop,
que muitos de vocês devem conhecer porque ele é relativamente popular aqui na internet, apesar de às vezes ser retratado de uma maneira bastante banal. É aquele em que você é apresentado a uma série de palavras com nomes de cores, primeiro pintadas com as cores que elas representam. Por exemplo, vermelho vai estar pintado de vermelho, enquanto que numa outra etapa o estímulo vai ser incongruente, ou seja, a palavra vermelho vai estar pintada de verde, por exemplo. No entanto, o sujeito é instruído a falar em voz alta o nome da cor que a palavra está pintada. Ou seja, nessa condição incongruente, ele precisa inibir uma resposta automática, que seria ler a palavra, e emitir uma resposta alternativa e correta de acordo com a instrução do aplicador, que seria, no caso, falar o nome da cor com que aquela palavra está pintada. Por essa característica inerente ao próprio teste, ele é muitas vezes utilizado em contextos clínicos para avaliar a atenção seletiva e o controle inibitório dos pacientes. Nesse caso específico dessa pesquisa, foi o controle inibitório das cognições, ou simplesmente um controle cognitivo. Mas enfim, esse estudo demonstrou que o desempenho dos sujeitos com score elevado na escala de amor apaixonado era pior nos testes neuropsicológicos para avaliar controle cognitivo, e que isso ocorria independente do gênero. Ou seja, trocando em miúdos, quanto maior o grau de amor apaixonado, maior o prejuízo do controle cognitivo. Apesar de não ter sido possível defender uma relação de causalidade entre essas duas coisas, ok? Porém, os autores sugerem que este resultado pode explicar, por exemplo, a existência dos pensamentos intrusivos que ocorrem nas pessoas apaixonadas, principalmente com relação àquelas por quem estão apaixonadas. Ou seja, tudo lembra aquela pessoa, fica pensando naquela pessoa o tempo inteiro, enfim. E isso denota um baixo controle cognitivo, pois essa pessoa não consegue inibir os pensamentos recorrentes relacionados à pessoa amada. Isso pode significar que formar e manter um relacionamento tem exigências cognitivas diferentes. Porque enquanto que num estágio posterior da relação, que é chamado de amor companheiro, que é quando o vínculo entre o casal está bem mais consolidado, o controle cognitivo é fundamental para fazê-lo durar mais tempo, no estágio inicial do relacionamento, ou seja, no estado de amor apaixonado, esse controle reduzido pode ter uma importância maior, porque permite que a gente seja mais facilmente contaminado, vamos dizer assim, pela outra pessoa. E assim ela começa a fazer parte dos nossos pensamentos. Então conseguimos avaliar melhor se vale ou não a pena seguir adiante com a relação. Mas claro, essa é apenas uma possível explicação para esses resultados. Uma outra é que essa redução não patológica do controle cognitivo está relacionada a um aumento da criatividade. E a criatividade é comprovadamente uma característica fundamental para formar pares, inclusive pares românticos. Ou seja, essa redução do controle cognitivo, nesse contexto, a princípio, não pode ser considerada anormal, mas sim uma manifestação normal da condição humana e possivelmente até benéfica para o início do relacionamento. Mas agora é hora de falar sobre o que, ao meu ver, foi a grande limitação desse estudo, e que até justifica olhar para esses resultados com bastante ceticismo. Trata-se do número de sujeitos. Foram apenas 43. E eu não sei até que ponto é possível tirar alguma conclusão com base numa amostra tão pequena assim. Mas assim, pode até ser que esse estudo esteja bastante equivocado, ok? Mas é fato que, a partir de agora, ninguém mais precisa ficar recorrendo a malabarismo para fundamentar uma hipótese nunca testada. Porque já existe pelo menos uma fonte oficial já disponível que indica na direção inversa entre o estado de amor apaixonado e o controle cognitivo, que, no entanto, precisa ser, claro, melhor explorado em outras investigações. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ao menos instigado algum de vocês, primeiro, a valorizar esse sentimento e a incentivar que novas pesquisas sejam conduzidas. Beleza? E se você se interessa por essa questão de avaliação neuropsicológica, controle inibitório, atenção, enfim, vale a pena conferir sobre o primeiro curso de atualização em neuropsicologia e neurociência clínica, que já está com as inscrições abertas. Eu estou colocando vários links sobre ele aqui na descrição do vídeo, inclusive para a página oficial no Facebook. Vale muito a pena se informar sobre ele. E se você quiser patrocinar esse canal e ajudar a mantê-lo a todo vapor, enfim, basta clicar no link que vai estar aqui na tela e conferir como funciona o Patreon, beleza? Antes de ir, eu quero mandar um abraço especial a todos os meus colegas e professores do 6º curso de inverno, tópicos em fisiologia comparativa.
porque participar desse curso foi uma experiência que de fato mudou para muito melhor a minha vida. Muitíssimo obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!